Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Amy e vamos para mais um vídeo aqui no canal, onde vocês escolheram o tema lá nos stories do Instagram. E dessa vez deu empate. Então nós vamos fazer os dois vídeos, um para divulgar hoje, né, na segunda-feira, e o outro que vai ser publicado na quarta. E o de hoje, para já não ser o esperado pela ordem que tinha sido colocada ali na enquete, nós vamos fazer primeiro a segunda opção e na quarta vai ser a primeira. Então hoje é enrolação, espero ou parto para outro ou outra. Então vocês vão se conectar ou com a Onyx ou com a Olho de Tigre para a gente ver aqui a resposta de vocês. Enquanto vocês se conectam, eu pergunto se vocês já está inscrito aqui no canal. Se não, se inscreve aqui embaixo, tanto para ajudar o canal a crescer, como para também você receber notificação dos vídeos. Então vamos lá? Vamos começar com a Olho de Tigre. Vamos lá. Enrolação. Espero ou parto para outro ou outra. Vamos ver. Vamos lá. E vamos com o oráculo também. Então vamos ver quem escolheu esta aqui. Quem escolheu Olho de Tigre aqui. Na verdade, assim, vocês vão decidir aqui pelas cartas, tá? A tendência vai ser, desculpa, partir para outra. Mas, como a gente tem duas cartas aqui que vai falar de questão aí de prazer, de parte sexual, da parte física, né? Vocês vão acabar decidindo se vocês querem continuar ou não, né? Tanto no próprio tarô quanto na vida de todo mundo tem o livre-arbítrio. E vocês decidem aí, independente do que as cartas falarem, até porque vocês podem estar buscando a mesma coisa, né? Então vamos lá. Para quem escolheu Olho de Tigre, a gente tem o louco, o diabo, a morte e aqui como oráculo prazer, tá? Para quem já está acostumado com os vídeos, sabe que a morte nunca é morte sua ou das pessoas, tá? É um fim de ciclo. Então vamos lá. Aqui a gente tem o louco iniciando tanto a carta aqui do jogo quanto ele mesmo, porque ele indica o início de uma jornada. Aqui tá falando como se fosse vocês, tá? Como o louco é uma carta leve, é uma carta tranquila, é uma carta, de certa forma, desprendida das coisas, aqui tá mostrando já que vai continuar na enrolação, tá? Futuro não vai ter. Vocês podem continuar saindo, vocês podem continuar num rolo, vocês podem continuar aí eternamente nisso, tá? Se vocês optarem por isso. Mas o louco, ele demonstra que a pessoa não tá muito afim de um relacionamento, pelo menos não agora, tá? Por isso que eu falo também, é o momento. Ele não diz que agora a pessoa quer continuar livre, leve e solta, não tá procurando um relacionamento. Aqui o que a gente tem em sequência é o diabo que já fala. É como se a pessoa buscasse vocês aí realmente por uma questão física, né? Não existe, pelo menos no momento, não existe amor. Existe muita atração, tá? Por isso a parte sexual. Vocês podem já ter tido alguma coisa ou não, mas existe uma atração muito grande, tá? Aqui a gente até já tem o oráculo falando a mesma coisa do que é aqui a questão de vocês. Em sequência, a gente tem a morte que vai falar de um fim de ciclo. É bem possível,
ou você, ou a pessoa acabem encerrando esse contato de vocês, tá? Porque a morte fala de um fim de ciclo para início de algo novo. Por que eu falei que vocês podem optar por ficar com a pessoa? Porque se vocês acabarem decidindo que tá bom a parte de atração, tá boa a parte física, não precisa aí evoluir necessariamente no relacionamento, ou aquela coisa que a gente fica tentando, né? Vai que em algum momento evolui. Pode ser, né, que aqui esse fim de ciclo aqui seja até a vontade de vocês de ter um relacionamento agora, tá? Ou realmente o que eu falei é vocês se separando, seja a pessoa percebendo que vocês querem, talvez um relacionamento, e como ela não quer, ela tá por prazer, né? Já estamos aqui 2 vezes falando por prazer. Ela não busca um relacionamento, ela tá livre, leve e solta. Pode ser que percebendo que vocês têm interesse aí de um futuro, a própria pessoa acabe indo embora. Como vocês, né? Percebendo que essa enrolação vai continuar, vocês podem acabar optando realmente por partir para outra. Aqui eu acredito de fato que vocês vão partir para outra, tá? Até pela nossa própria pergunta se vocês esperam ou partem para outra, mas sempre vai depender da escolha de vocês. Aqui o jogo está falando que pelo menos por enquanto não tem evolução, né? É apenas a parte física, atrativa, carnal, e não tem amor no momento. Então, tanto pelo o que tem, né, da atração, quanto a pessoa não querendo um relacionamento agora. Então, entre esperar e partir para outra, é muito possível que vocês partam para outra, ou o próprio tarot está indicando para vocês pensarem, analisarem, que talvez seja interessante para vocês, não que seja o mais fácil, mas talvez a longo prazo vocês analisem que vale mais a pena vocês encerrarem isto para estarem abertos para aí sim uma possibilidade real, do que vocês ficarem presos nisso aqui, nessa enrolação, sabendo que não vai, né? Pelo menos por um bom tempo, né? Não é agora, não é tão recente aí a possibilidade de mudança, de vocês ficarem nessa enrolação aí com a pessoa, se não é isso que vocês querem. Aqui o oráculo a gente tem de novo falando de prazer, tá? É bem possível que se vocês até já tiveram alguma relação, né, já tiveram alguma parte carnal com a pessoa, que seja incrível, né, que seja muito bom, porque aqui não vai falar só da pessoa, vai falar de vocês também. Se vocês não tiveram nada, vocês também têm muita atração pela pessoa, né, atração física pela pessoa. Mas não vai evoluir, né? Pelo menos por enquanto aqui a gente não está evoluindo. Então, como, né, vocês podem optar? Aqui o tarot está falando do término, né, do fim de ciclo, seja para vocês aqui como um aconselhamento de vão para outra, vai para outra pessoa, não fica nessa, como também a possibilidade de vocês acabarem ficando e desistindo porque não evolui. Mas de qualquer forma, é um relacionamento, é uma relação que tem muito prazer. Então, é óbvio, né? Vocês podem por um tempo ainda ficarem nisso, se vocês quiserem, até pela própria química, né? Que aqui diz que tem muita química, né? Solta foguinhos para todos os lados aí. Então, como relacionamento, não vai acontecer, pelo menos não por enquanto. Mas vocês podem aí se divertirem, né, pela parte física, tá bom? Então vamos agora para quem escolheu a Ônix. Vamos lá. Enrolação, espero ou parto para outro ou outra. Vamos ver, pessoal da Ônix, se vocês também devem, pelo conselho do tarô, partirem para outra, ou se vocês devem esperar. Vamos ver. E o oráculo.
Então vamos ver, pessoal da Onyx. Nossa, gente, hoje não temos notícias boas. Esse é aquele vídeo que sempre vai ter alguém que vai ficar chateado, mas vamos lá. Tivemos aqui, pessoal da Onyx, julgamento, o imperador, a torre e o oráculo medo, tá? Aqui o julgamento vem falar que é muito possível que continue na enrolação. Gente, dos dois jogos as pessoas vão continuar enrolando vocês, tá? E aí, aqui também tá falando no final para vocês partirem para outra, mas vamos lá. O julgamento fala que essa pessoa tá presa no passado, tá? Seja por um relacionamento do passado, seja porque gosta de uma pessoa do passado, seja porque não resolveu coisas do passado e aí não consegue lidar aí com um novo, tá? Seja porque não tá pronto, seja porque ainda tem aí um pé no passado. Então essa pessoa ainda não consegue se envolver, ela não tá preparada. Não vou dizer que ela não queira necessariamente, mas ela não tá preparada ainda para se envolver, então ela vai continuar enrolando. Então ela precisa, né, para evoluir, querer e conseguir deixar o passado para trás, tá? Aqui a gente tem como desafio o imperador falando, né, da dificuldade aí, porque essa pessoa de uma certa forma não dá muito para conversar, no sentido, ela não vai expor para vocês que tem, pode até saber, vocês saberem que existe um passado, mas ela não vai expor que ela ainda tem algum receio de o que aconteceu no passado acontecer de novo, porque tem medo aqui, tá? Pode ser que, sabe, alguma discussão, alguma traição, alguma coisa que a pessoa pode até ter se doado demais, esperado demais de um relacionamento que não deu certo. E aí tem a questão do medo aqui, então ela ainda não conseguiu se desfazer, se desapegar do passado. Então é uma pessoa, de uma certa forma, durona, que não vai abrir o jogo. Não vai falar para vocês, olha, eu tenho... Sabe aquilo de conversar e aí vocês falarem, não, mas eu não vou fazer isso, eu sou diferente, a gente conversando, tudo vai ser diferente? Não. Vocês não vão nem ter possibilidade de ter esse tipo de conversa, porque a pessoa não vai se abrir. Porque a pessoa é durona, a pessoa é fechada. Ela não vai dar o braço a torcer, ela não vai contar. Talvez ela nem saiba, né? Tem tanta coisa que está no inconsciente da gente, a gente não entende, a gente sabe que tem uma trava, mas não sabe da onde, né? Então, às vezes, a pessoa também nem sabe qual que é o problema, por que ela tem medo de um relacionamento novo, tá? Mas talvez ela saiba e ela não vai dar o braço a torcer, ela não vai se abrir e mesmo que vocês tentem chegar para conversar, ela vai se afastar, ela não vai dar abertura para falar de sentimentos, tá? Em sequência, a gente tem uma torre, que torre é destruição, de o que não está com base, do que não está sólido. Então, a tendência aqui é vocês partirem para outro, para outra, tá? Muito possivelmente vocês tenham uma discussão, muito possivelmente a barra fique pesada demais para vocês aguentarem essa enrolação e acabem distanciando, tá? E aqui, como a gente já falou, o oráculo medo, essa pessoa tem medo. Não vou dizer necessariamente, ela pode, sim, ter medo de um relacionamento novo, mas não necessariamente seja isso, especificamente de um relacionamento novo. É muito possível que ela esteja presa no passado e ela tem medo de acontecer a mesma coisa. Ela tem medo, seja de ser traída, seja de se magoar, de se doar, de imaginar um futuro e não dar certo, né? Em qualquer que seja o problema que essa pessoa passou no passado. Então ela tem medo. Só que ela é durona e não vai abrir a boca do que está acontecendo, de quais são os medos, né? Não vai vir conversar, trocar figurinha com vocês, para vocês se entenderem e abrirem jogo, conversarem e falarem, não vamos fazer assim, né? Vamos nos entender, vamos fazer diferente do que você passou no passado, porque vocês não vão ter essa abertura. Então, é muito possível que vocês tentem cada vez mais se aproximar dessa pessoa e essa pessoa afaste cada vez mais vocês. Por isso a torre aqui é capaz de vocês terem algum desentendimento, né? Seja uma discussão por a pessoa achar que vocês estão forçando a barra, mesmo vocês não estando, ou seja, vocês discutindo porque não aguenta mais, né? A enrolação.
e tentar chegar perto da pessoa e a pessoa ficar fria, tentar chegar perto da pessoa e a pessoa afastar, tentar falar de sentimento e a pessoa ser racional. Então, aqui, infelizmente, o jogo de hoje, gente, as duas questões vão continuar enrolando vocês, né? O pessoal do Onyx aqui vai continuar enrolando. É aqui que, por conta de passado, é medo de se, né, de se entregar novamente ou de acontecer o que já aconteceu no passado. E a tendência é vocês partirem para outro mesmo. Vocês podem até, como no mesmo caso lá do olho de tigre, né? Pode até por um tempo vocês continuarem. Mas ali a gente tinha a morte falando que encerrava. E aqui a gente tem a torre falando que vai ter algum problema, alguma discussão, algum afastamento. Pode até ser que vocês eventualmente, né, passado essa tempestade, vocês se entendam, né? Mas por enquanto não. Por enquanto vocês vão acabar se afastando por discussão ou por não aguentar essa situação. E aí, possivelmente, vocês partem para outro também. Hoje eu não sou muito fã desses jogos que a gente só fala aqui, mas acho que todos os jogos têm a parte, né, de reflexão, de autoconhecimento para a gente analisar e a gente entender como espelho de vida como que está a situação. As duas dão para resolver, mas a gente tem que estar disposto a aguentar essas coisas, né? Ali a gente não tinha amor naquela outra situação do pessoal do olho de tigre, né? Era uma coisa muito física. Pode ser que eventualmente mais para frente acabe tendo amor? Pode, mas agora não. Agora vem a morte em sequência aí para separar, para encerrar um ciclo. Pode ser que depois de um afastamento as pessoas mudem de cabeça, né? Porque infelizmente não depende só de nós, a gente está dependendo da outra pessoa querer também. E aqui é a mesma coisa, por mais que vocês queiram, por mais que vocês tentem, depende da outra pessoa também. Então nada é eterno de que isso não vai mudar. Talvez vocês consigam, depois dessa torre, às vezes, sabe aquilo de a hora que a gente estoura, a gente fala chega, dá um tempo, a pessoa volta, a pessoa analisa e fala, poxa, essa pessoa é tão legal, por que eu tô com tanto medo? Deixa eu enfrentar. Então, por mais que os jogos de hoje confirmem a enrolação e o tarô para os dois casos fala para vocês aí partirem para outro, né? Nada é 100% e pode ser que depois que isso aconteça, vocês acabem se reaproximando. Obviamente também depende da pessoa, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram, por mais que foi tenso os jogos de hoje, se vocês gostaram, deem um like, compartilhem esse vídeo com as pessoas, com os amigos e até a próxima. Tchau!